Fala, meus amigos! Muito obrigado pela companhia de vocês aqui no nosso canal. Olha só, alcançamos 7.000 inscritos. Muito obrigado a você que é inscrito. Já quero antes fazer aquele pedido carinhoso. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Estava olhando ali as métricas do YouTube e verifiquei que tem um percentual elevado de pessoas com mais de 65 anos de idade que são telespectadores, assistem os nossos vídeos. Então é um prazer, um privilégio contar com esse público que tem bastante experiência na vida e dá credibilidade para a gente assistindo nossos vídeos. Eu sou professor, mas sou mais jovem um pouco do que esse público. Então é um prazer, muito obrigado você que nos acompanha. Hoje eu quero falar de um assunto que na verdade já faz algum tempinho que eu queria falar sobre esse assunto, que é a Guerra do Paraguai, que foi seguramente o maior conflito armado do continente americano, da América Latina. Foi aí o maior conflito que o Brasil participou. A Guerra do Paraguai ela aconteceu durante o Império Brasileiro, durante o governo, o reinado do imperador Dom Pedro II. Aliás, ela foi também uma das causas que fizeram com que começasse a ruir o Império. Depois vai ter outras, né? A questão escravista, o fato da República ser considerado um sistema de governo mais eficiente, mas a Guerra do Paraguai ela realmente teve um peso muito grande, porque apesar do Brasil, junto com a aliança, com a Tríplice Aliança e junto com a Argentina e o Uruguai, terem vencido a guerra e inclusive praticamente dizimado a população do Paraguai, ela foi reduzida a menos de um sexto da população original. A guerra teve um custo elevadíssimo para os países que participaram, porque foi financiada através de empréstimos bancários adquiridos junto a instituições financeiras da Inglaterra, que na época era, vamos dizer assim, era a nação que dominava o mundo. Então eu tenho aqui algumas anotações. Eu estive lendo esse livro, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que apesar de ser um autor que eu não concordo com algumas teses dele, não compactuo com algumas defesas que ele faz, mas os dados técnicos e históricos que ele traz aqui sobre a guerra são muito legais. Eu vou citar depois alguns para vocês, então acompanhe aí para não perder, tá bem? Bom, a guerra ela durou então de dezembro de 1864 a março de 1870. Em 1866, o Duque de Caxias foi nomeado comandante-chefe das forças do Império na operação contra o Paraguai. Ele permaneceu até janeiro de 1869, quando por motivos aí de saúde ele se desligou e ele foi substituído pelo Conde Deu, que era o marido da princesa Isabel, que futuramente seria então a herdeira do trono brasileiro. O estopim, vamos dizer assim, né, o fato que ocasionou a guerra, foi a apreensão de um navio brasileiro, o navio a vapor, o barco a vapor, né? Porque navio é um conceito de época. Naquela época os barcos de hoje eram navios na época, né? Eram embarcações bem menores. Então o barco a vapor Marquês de Olinda, que transportava o presidente, que seria no caso o governador da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro Campos, que na verdade acabou nunca retornando ao Mato Grosso, ele acabou falecendo depois em uma prisão no Paraguai. Então, 6 semanas após esse episódio, o exército paraguai, sob a ordem do general Solano Lopes, invadiu pela sua província brasileira de Mato Grosso, né? E o Solano Lopes ele já vinha produzindo material bélico, porque eles tinham aí, vamos dizer assim, a intenção, ou pelo menos existia aí uma rixa contra a Argentina. Então a qualquer momento poderia ter uma guerra do Paraguai contra a Argentina e eles vinham se preparando para isso. Então eles tinham uma indústria bélica desenvolvida, eles estavam se preparando para a guerra e eles contavam então com o próprio capital nacional para isso. Ao contrário do Brasil e dos países aqui da Aliança, da Argentina e do Uruguai, que dependiam de empréstimo do exterior, o Paraguai era autossuficiente. Essa guerra, ao longo dos anos, ela teve várias versões pelos historiadores. A versão mais recente aí dá conta que a guerra não foi fruto do imperialismo, não foi fruto da intromissão da Inglaterra, mas sim por fatores internos do próprio continente, do próprio América do Sul. O principal fator, então, eram as pretensões tanto do Paraguai quanto do Brasil. O Paraguai era um país desenvolvido,
um país que não dependia, não era um mercado consumidor para a Europa. Ao contrário do Brasil, que por aqui chegavam todas as bugigangas, tudo que se produzia na Europa para vender aqui, o Paraguai era um país que produzia o que ele precisava e ele estava em franco crescimento, inclusive ele queria exportar. Mas o Paraguai precisava, obviamente, de uma saída para o mar. Então, na medida que o Paraguai foi aumentando a sua economia, foi ficando sufocado, precisava então expandir, né? Precisava de uma saída para o mar, precisava ter mais autonomia e não ficar isolado aqui no meio do continente. Bom, o Império Brasileiro aí do Dom Pedro destacou aproximadamente, segundo, né, fontes da época, em torno de 150 mil soldados que foram enviados à guerra, inclusive um grande contingente de escravos foram na guerra, tinham aí a promessa de ser libertados, sobrevivessem, e dentre esses enviados, dentre esses participantes, cerca de um terço acabou não voltando, falecendo nos campos de batalha. Bom, o Galiano ele traz algumas informações muito legais da guerra, que eu vou até fazer algumas citações diretas aqui para vocês, que valem muito a pena ser citado. Começar que a invasão, ele usa o termo invasão, né? Porque o Brasil, então a Tríplice Aliança ali praticamente arrasou o Paraguai. Ela foi financiada pelos ingleses, né? Pelo Banco de Londres, pela casa Baring Brothers e pela banca Rothschild. Creio que, né, a pronúncia do meu inglês aí não é muito bom, vou colocar aí na tela você já vê certinho. Que emprestaram aí o dinheiro a juros leoninos, draconianos, vamos dizer assim, para esses países. Até a destruição do Paraguai, ele se destacava como a única nação da América Latina que não havia sido moldada pelo capital externo, ou seja, não havia uma determinação de como proceder no país, de quais deveriam ser investimentos, qual deveria ser a prioridade, porque eles eram autossuficientes. O Paraguai era um país que não tinha favela, era um país que não tinha crime, era um país alfabetizado, gente, para esse período, enquanto o Brasil escravista aí do Dom Pedro II, acho inclusive, opinião minha particular, que o Dom Pedro II foi o melhor governante que a gente já teve, por uma série de questões, tem um videozinho bem antigo no canal, vale a pena você dar uma conferida. Mas o nível de desenvolvimento do Paraguai não se comparava ao do Brasil. As crianças estudavam no Paraguai, as pessoas eram alfabetizadas, ao contrário do Brasil, que era escravista e composto pela maioria absoluta de analfabetos. Só para vocês terem uma ideia, em 1865, o Paraguai contava com uma linha de telégrafo, uma ferrovia, uma boa quantidade de fábricas de materiais de construção, tecido, lenços, ponchos, papel, tinta, louça, pólvora. Eles tinham também 200 técnicos estrangeiros que prestavam serviços à indústria. O país tinha também uma frota mercante, tinha um estaleiro em Assunção, embarcações, né, que navegavam ao longo do rio Paraná ou cruzavam o Atlântico e o Mediterrâneo. Eles tinham um superávit comercial, então, ou seja, né, eles vendiam mais do que compravam. A imprensa na época tratava o Solano Lopes como um tirano e por conta disso aí fez-se muita propaganda que as pessoas, na verdade, iriam ao Paraguai libertar, né? Seria libertar as pessoas da tirania de Solano Lopes. Acontece que, ao invés de libertar, eles quase exterminaram aí os paraguaios. Então, a imprensa de Buenos Aires, por exemplo, chamava o presidente paraguaio Solano Lopes de Átila da América, né? E editoriais falavam, olha, é preciso matá-lo como um réptil, ele é um tirano. Então, o Paraguai, que nos 50 anos anteriores a essa guerra praticamente vinha num período de paz, sem nenhum conflito, marchou unido ao lado do Solano Lopes porque ele encarnava o sentimento paraguaio, o sentimento nacional, o sentimento de ser um país autônomo, um país desenvolvido, um país realmente diferenciado. Em 1870, já no final da guerra ali, Lopes então marchava à frente de um soldado de um exército, né, composto pela maioria de crianças, inclusive, que chegavam a colocar barbas postiças para impressionar, que acabaram ali se embrenhando nas matas. E por suposição de traição, não sabe se foi imaginária dele ou se foi real mesmo, ele acabou mandando fuzilar um irmão dele e um bispo que acompanhava. E quando ele foi morto, e o corpo dele lançado na densa mata de Cerro Corá, ainda conseguiu dizer: morro com minha pátria. Não deixa de ser uma verdade, porque após a Guerra do Paraguai,
quando os paraguaios quase foram dizimados, aí podemos dizer que o Paraguai deixou de ser aquele país pujante e passou a ser um dos países mais atrasados, né, nos anos posteriores ali da América do Sul. Então o Paraguai foi um antes da guerra e um país pós-guerra. Inclusive depois da guerra veio aí o primeiro empréstimo internacional que o Paraguai teve que contrair, e adivinha justamente de quem? Dos ingleses, óbvio. Então, o valor nominal na época de 1 milhão de libras esterlinas, que acabou chegando um pouco menos da metade desse valor aí, porque a metade era título de carência, de juros, de títulos. Então, fica aí para vocês essas considerações. O Brasil foi considerado aí o vencedor da guerra, a glória do Império Brasileiro, do Exército Brasileiro, mas a um custo elevado que acabou ruindo as finanças do Império Brasileiro, acabou drenando aí, porque a guerra tinha-se na época, né, que iniciou a guerra, a ideia de que seria resolvido em poucas semanas o conflito, e a guerra acabou se arrastando por mais de 5 anos, então acabou a opinião pública drenando aí a popularidade do Império, sendo uma das causas de depois fazer ruir o Império do Dom Pedro II. Fica para você essas curiosidades aí, essa análise. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, hein? Tchau!